Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Código do Céu. Estamos aí prestes a iniciar a fase da lua crescente, que ocorre agora dia 21 de julho, pegando exatos 28 graus do signo de Libra, bem no finalzinho de Libra. Vamos entender o que está crescendo aqui? Porque nós temos um ângulo com Plutão, um ângulo com Júpiter. Tem outros fatores aqui no céu que eu quero trazer para você refletir sobre como esse código ele está afetando a tua vida. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já peço aí que você se inscreva no canal para que você receba todas as notificações. E o objetivo desse programa é fazer com que você entenda o que está acontecendo com esse céu de Deus aí maravilhoso, tá? Então vamos lá. Olha que interessante aqui o primeiro ponto que eu quero trazer para você refletir. Nós estamos numa lua crescente bem no final de Libra, né? Esse finalzinho aí, pegando 28 graus, 43 minutos, né? Então a gente já tá aqui na reta final do signo de Libra, fazendo uma quadratura com Plutão, que já está lá em Aquário, e uma quadratura com Júpiter, que também já entrou no signo de Leão. Tanto que Plutão e Júpiter estão em ângulo exatos, exatamente 4 graus ali, exato. Em que Plutão está a 4 graus de Aquário e Júpiter a 4 graus do signo de Leão. Então, vamos agora sair do astrologuês, né? Vou te resumir aqui o que é isso, tá? Imagina que você vem caminhando aí na sua jornada, tendo que encerrar algumas relações, avaliar com quem que você anda, com quem que você partilha aí algum tipo de relacionamento. Esse relacionamento, ele pode ser um relacionamento de todos os níveis possíveis, pode ser relacionamento amoroso, podemos estar falando de um relacionamento comercial, um relacionamento de contrato, né? Uma parceria, uma sociedade, enfim. Podemos estar falando também de relações com pessoas muito próximas da família ou algum familiar, e amizades. Aqui é qualquer relação. Eu quero que você reflita sobre isso, porque nós temos aqui um chamado no céu falando assim: e aí? Você vai realmente levar esse relacionamento adiante? É exatamente isso que você quer que cresça? Dessa maneira que está hoje, ela tá bom para você? É assim que você quer que cresça? Veja bem, nós estamos numa lua crescente. A lua crescente, ela literalmente ela cresce. Mas quando eu trago aqui para vocês um ponto de vista de finalizar, encerrar, avaliar esse cenário de uma maneira muito mais profunda, é porque nós temos uma quadratura com Plutão, nós temos uma quadratura com Júpiter. Então, o céu, ele fala, a fase lunar, ela é um crescimento, mas o aspecto, ele está pedindo uma reflexão se você quer que exatamente esta relação, do jeito que ela está hoje, ela tá bom para você, você quer que ela cresça desta maneira? Então, veja bem, aqui também, pessoal, vale contrato. Às vezes você firmou um contrato com uma empresa, tudo que envolve contratação, em que você tem ali um contrato, uma negociação, uma parceria, uma sociedade, um casamento, uma relação com alguém da família. Analise o que cabe para você aí, tá? Para cada signo isso vai pegar numa dinâmica muito específica. Então, nós temos um céu falando, olha, crescer esse tipo de relação, talvez aí para você vai ver que lá na frente isso foi um desperdício. Por quê? Porque nós temos uma quadratura com Júpiter, e o Júpiter, ele é o desperdício, tá? O Júpiter, quando ele está aflito no céu, ele está falando sobre excessos, negligências,
temas que podem envolver burocracia. Então, se você tá, por exemplo, esse contrato que está aqui, essa relação que está aqui, que está crescendo, ela está crescendo para a possibilidade de um processo judicial, ou está crescendo no sentido de você ter que avaliar essa relação, se essa relação ela faz sentido para você, colocando como característica principal não só a qualidade dessa relação, obviamente a qualidade, mas se esta relação ela converge com aquilo que você acredita, ela converge com o teu caminho filosófico, com aquilo que é importante para você do teu processo evolutivo. Então, pessoal, entenda o seguinte, livre-arbítrio, ele existe, tá? É que às vezes é difícil aplicá-lo, porque aplicar o livre-arbítrio exige de nós um autoconhecimento muito profundo, um entendimento do momento que você está atravessando e principalmente dos laços kármicos que existem aqui. Você está curando um relacionamento com alguém e geralmente essa cura, ela é uma cura que o ideal seria uma cura de 2, né? Ou seja, eu tô curando, o outro também tá curando, ambos estamos nos curando, e às vezes a gente enxerga isso, eu já vi isso em atendimento, nossa, a pessoa termina um relacionamento tudo muito tranquilo, com muito amor, com muita compreensão, ambos compreendendo o outro, entendendo as limitações, compreendendo que aquilo acabou, que não dá mais. Mas nós temos aquelas relações que elas são relações muito kármicas, muito difíceis, em que cortar aquele laço é praticamente uma tortura psicológica, envolve grandes perdas, né? Então Plutão fala muito de perdas aqui, essa perda pode ser perda de quantia financeira, de encerramento, onde mexe com o dinheiro, mexe com o bolso de cada um. Então, esses desfechos que eles são mais complexos, às vezes a gente tem que forçar, né? E aí é sobre isso que o céu tá falando, às vezes a gente tem que forçar um desfecho, forçar algo, falar, olha, não dá mais para levar isso adiante. E para a gente tomar essa decisão, a gente tem que ter muita sabedoria para que consigamos aplicar o nosso livre-arbítrio, né? Aplicar esse livre-arbítrio, que significa o que a maioria vai chamar de sorte, em verdade foi um aprimoramento da tua alma. Tua alma passou por situações, tua alma atravessou experiências, altos e baixos aconteceram e você chegou nesse vídeo, você chegou neste momento aqui para ouvir que talvez o ideal é que você encerre essa parceria, é que você encerre esse contrato, que você encerre esse relacionamento, ou que você deixe para trás aquilo que já não tem conexão, aquilo que já não tem um vínculo saudável, porque o Plutão aqui, que é o que está, vamos dizer assim, comandando essa dinâmica tóxica, ele é um planeta que ele vai falar de manipulação, de conspiração, né, de controle em excesso, e às vezes a gente cai numas experiências que a gente fala, meu Deus, eu tava numa trama de conspiração, ou eu tava num relacionamento muito tóxico, ou eu tava numa parceria que não dá para levar. E se coloque também numa avaliação, será que eu estava alimentando aquela toxicidade de alguma forma, com a minha maneira de enxergar as coisas, né? Porque aqui não tem vítimas, tem a experiência, tem o aprendizado, a compreensão, o entendimento do processo que você vem atravessando, tá? Então, o meu primeiro ponto de vista aqui para vocês e o principal desse céu é: você quer que esta relação, que este contrato, que esta parceria, que esta troca, ela cresça dentro desta perspectiva que vibra hoje? Pense com muito carinho, porque aqui está crescendo algo que é algo que vai te exigir, é algo que vai te demandar, ok? Então vamos lá.
nós temos uma outra questão aqui muito interessante desse céu, que esse céu ele fala de autoestima, tá? Então, para você que já tem uma autoestima, que já tem uma certa, um certo amadurecimento em relação a quem é você, colocando em prática os seus talentos, colocando uma visão muito mais amadurecida da vida, provavelmente você vai ter condições de olhar melhor para aquilo que te faz feliz, né? Aquilo que realmente vibra de uma maneira saudável para você, porque nós temos aqui um aspecto com Saturno muito interessante, falando desse processo de amadurecimento aqui, tá? E aí nós temos, né, os planetas geracionais fazendo aquele sextil com aquele trígono, e que foi falado muito, que é formado uma estrela durante esses últimos períodos. Isso aqui, pessoal, nada mais, nada menos do que representa um aspecto, um código que está no céu. Esse código, ele abre um portal, e é um portal que fala sobre se libertar. Então, às vezes, a gente entra em alguns corredores da nossa psique, do nosso inconsciente. Esses corredores, eles geralmente são kármicos. Entenda o seguinte, que karma, para a ciência espiritual, ela representa a lei que se manifesta, a lei que se materializa na Terra. Nós que damos uma visão de peso para aquilo, tá? E aí se dá o nome de Dharma, para falar que é um karma bom. Mas karma é a lei que se manifesta, é a lei que se materializa aqui na Terra. Então, veja bem, você tem aqui a oportunidade, tá, de sair de um corredor que não é bom para você. Então, isso aqui tá muito forte esse ano, tá? Então, muitas pessoas vão passar comigo, meus clientes que retornam todo ano, ou você que escolhe passar comigo esse ano. A gente vai falar muito sobre essa libertação, porque o céu fala disso. Nós temos um código no céu que está falando assim, olha, foi aberto a caixa de Pandora, modo de dizer. Então você tem aqui a possibilidade de entender, de compreender o que significa sair de um padrão de comportamento, de um padrão energético, de um padrão emocional que já não é viável. E para os que estão despertos, a coisa está acontecendo, tá? Então muita gente aqui pode estar saindo de empresa, pode estar saindo de um processo difícil de relações tóxicas, ou um casamento tóxico, ou uma parceria tóxica. Olha, não importa o nível, as camadas aqui, ou seja, qual o local que ocorre essa relação. O que importa é que você compreenda o que é isso para você, porque esse é o meu propósito aqui, de fazer a leitura do Código do Céu para vocês, tá bom? Então, pessoal, a minha pergunta que fica para vocês, para uma reflexão é: você tem certeza que você quer que essa relação cresça desta maneira que ela está vibrando? Pense com muita qualidade, porque aqui nós temos um chamado para aqueles que já estão despertos, para sair de uma relação, sair de uma frequência que já não condiz com o teu grau evolutivo. Então, ou você dá o salto, ou você vai se manter nesse padrão. É livre arbítrio. A sorte está lançada, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais.